Saudações, caros estudantes e entusiastas em engenharia. Aqui fala o Edson, dando continuidade a um vídeo sobre microprocessadores. Neste vídeo vamos falar sobre como programar o microprocessador Z80, dando um exemplo de um programa para somar dois números armazenados na memória. Então, primeiro temos aqui o exemplo que pretende fazer um programa em Assembler para somar dois números, neste caso 55 mais 76. Dizer que o procedimento que vamos aqui usar é específico para o microprocessador Z80, mas pode ser usado também para outros microprocessadores, como por exemplo o Intel 8086 e outros. O procedimento não diverge muito para o uso dos outros microprocessadores. O que pode diferenciar é a linguagem Assembler que é específica do microprocessador Z80. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, ou que pretendemos fazer, é conhecer estes dois números em hexadecimal, visto que o microprocessador Z80 não conhece a linguagem decimal. Ele só conhece bits e agrupamento de bits que formam o hexadecimal. Então, primeiro, convertendo 55 pelos métodos de divisões sucessivas, nós temos o valor 110111 em binário e o 76 em binário seria 1001100, ou seja, como está aqui mencionado. Temos aqui o valor 55. Temos aqui o valor 55 como 110111 e o valor 76 como 1001100. Então, como nós sabemos, o microprocessador trabalha com dados de 8 bits. Ou seja, o seu barramento de dados é de 8 bits, daí é um microprocessador de 8 bits. Então, devemos agora converter estes dois números para 8 bits, para depois convertermos em hexadecimal para melhorar a nossa interpretação. Então, o número 55 em 8 bits é necessário acrescentar dois zeros à sua esquerda e o número 76 um único zero à sua esquerda, porque o número 55 é formado por 6 bits e o número 76 por 7 bits. Então, estes dois números, usando as conversões para hexadecimal, temos como 37 o 55 e 4C o 76 em hexadecimal, respectivamente. Tendo feito isso, vamos passar para o nosso fluxograma, ou, caso for de preferência, o algoritmo, mas neste caso criamos um pequeno fluxograma. Então, usando microprocessadores Z80, nós devemos primeiro conhecer quais são os recursos que nós temos para serem usados nas nossas instruções. Por isso, eu recomendo que leiam ou deem uma vista de olhos no acervo de instruções. Não é necessário decorar, mas sim conhecer que o microprocessador pode somar dois registros, pode somar um registro com um endereço de memória, pode somar vice-versa, ou pode subtrair, pode carregar e tudo mais. Então, depois de termos lido ou termos visto o acervo de instruções, verificamos que, porque o exercício não menciona onde estão guardados os dados, neste caso o 37 e o 46 e o 4C em hexadecimal, podemos colocá-los diretamente em um registro a partir da memória de programa. Ou seja, vamos usar isto em instruções. Se fosse o caso de termos os dados já armazenados na memória de dados, as instruções seriam diferentes, ou seja, iríamos carregar o dado respectivo da memória de dados para um registro para podermos depois somar. Então, usando o conceito da programação em Assembler, para este exercício, verificou-se que é mais fácil primeiro carregar o 37 para o acumulador, o registro A, depois carregar o 4C para o registro B, somar os dois números e visto que
a soma no Z80, sempre que somamos dois valores com o acumulador, o resultado tende sempre a ficar no acumulador. Daí temos o nosso resultado já no acumulador, perdendo-se desta forma o valor que estava anteriormente, que é o 37 em hexadecimal. E por fim, temos um fim. Então, isto é o que nós pretendemos fazer em Assembler, ou seja, é o que nós pretendemos converter para a linguagem de máquina. Para tal, vamos agora ao nosso acervo de instruções e verificar quais são essas instruções que nós podemos usar para colocar um dado em um registro ou para somar dois registros, neste caso específico A e B, e por fim terminar o nosso programa. Então, olhando o manual do Z80 na página 82, conseguimos ver a instrução LDR,N, ou seja, load qualquer registro ou um registro de 8 bits com um dado inteiro, como está especificado na instrução. Então, para nós lermos ou para nós conseguirmos ler como obter essa instrução em hexadecimal, é necessário olharmos aqui quais são os possíveis registros que nós podemos carregar com um dado inteiro. Neste caso são registros A, B, C, D, E, H e L. Para nós, por exemplo, temos neste nosso fluxograma carregar o registro A com o dado 37. Então, vamos ver, ok? Para eu carregar o registro A com o dado 37, é necessário colocar aqui o conteúdo que representa o registro A. Qual é esse conteúdo? É este aqui. Então, aqui vou converter com 1, 1, 1, colocando 0, 0, 1, 1, que é 3, e 1, 1, 1, 0, que é E, em hexadecimal, seguido do valor que se pretende colocar no nosso registro. Neste caso, o valor é 37. O mesmo procedimento deve-se realizar quando nós pretendermos achar qual é a instrução ou qual é o opcode da instrução para carregar o registro B com o dado 4C. Então, com esta instrução conseguimos resolver o primeiro e o segundo bloco para carregar um conteúdo inteiro para o registro. Falta-nos então o bloco da soma e o bloco do fim. Para a soma, podemos olhar na página 140 do nosso manual de Z80 e verificar a instrução add A ou add acumulador, adiciona acumulador com um registro mencionado. Estes registros podem ser também de A até L. Neste caso, nós estamos a somar o registro A com o registro B. Vamos usar este código nesta parte da instrução, que coloca o valor como 1000, neste caso 8, e 00000. Então, o conteúdo desta instrução seria 80. E por fim, para terminar o nosso programa, olhamos para a instrução ALT na página 173, que coloca o microprocessador em um estado de espera. O que acontece se nós não colocarmos uma instrução que interrompe o ciclo ou interrompe o processo de realização do programa? O que vai acontecer é que a dado momento o microprocessador vai continuar a ler os próximos endereços e chegar a um ciclo infinito, caso não tivermos nenhum valor de instrução nesses próximos endereços. Depois de todas essas instruções, conseguimos terminar com o programa em causa, onde temos a instrução load A37 para carregar o registro A com o valor 37, load B4C para carregar o valor o registro B com o 4C, add AB e alt. Estas são as nossas instruções do nosso programa. Depois, o que representa load A37 para os Z80? Representa o código 3G37, ou seja, 3G para representar o load e